Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, dia 16 de novembro de 2025. Estamos entrando ao vivo em mais uma live, o Furo do Alfinete, hoje com a psicóloga, escritora e conferencista Cibele Passos Zucchello. É uma alegria muito grande tê-la aqui, tendo em vista a dimensão, a necessidade e a urgência do tema pelo qual nos é proposto trazer hoje aqui. Então, a quem está conosco já há um bom tempo, o Furo do Alfinete é esta proposta terapêutica que também se desdobra em outras áreas, né? Como a filosofia, a história e também a metafísica, que em uma certa medida existe um entrelaçamento entre estas áreas pelas quais o ser humano busca se compreender e se situar na realidade. A psicóloga Cibele Zucchello estará conosco aqui trazendo este tema. Lugar de criança não é na internet, um tema caro à sociedade, tendo em vista o avanço, né, da tecnologia, por um lado facilitando a vida de muita gente e por outro abrindo as portas, né, para que também o perigo ele se instale nos lares. Então a Cibele, que desde 2014 tem estudado e tem se debruçado e visto este fenômeno, né, do impacto das telas no desenvolvimento das crianças, hoje desenvolve um excepcional trabalho. Oi, Ione, tudo bem? Ela atualmente reside na Espanha. Vamos ver se ela está por aqui. Tudo bem, Jonathan? Cibele. Ela vai falar um pouquinho conosco, um tema bastante caro. Compreendo um pouco. Tive a oportunidade também de estar aí uma escola chamada Children at Risk, no Paraná, onde nos deparamos com esta temática. Não deixe de enviar aí para quem você acredita que é importante e relevante este tema. Vamos aguardar a nossa convidada, Cibele Passos Zucchello, com o tema Lugar de Criança não é na internet. Enquanto aguardamos a nossa convidada, se você tiver alguma pergunta, fique à vontade para deixar aqui no chat. Cibele não está conseguindo participar. Eu vou te mandar o convite, Cibele. Este é um tema para nervos de aço, por assim dizer. Não é nenhum dramatismo, porque a infância é o solo sagrado onde regamos o jardim da vida, né? Então, se a infância é um jardim, né, quem a deixa na internet está permitindo que estas flores frágeis cresçam em terreno árido. É sobre isso que vamos conversar hoje, o lugar da criança e a missão dos pais e responsáveis. Está conseguindo, Cibele? Se quiser me mandar o convite, eu vou te mandar o convite aqui novamente, ó. Cibele, convidar. Oi, Gleidson, tudo bem? A você que está aí nos acompanhando, não deixe de trazer as suas questões enquanto aguardamos. Oi, tudo bem? Entre páginas e conversa. Vamos lá. Eu acho melhor eu te enviar o convite, Cibele. Ó, tentei novamente. Acho que agora vai dar. Tema altamente necessário e urgente, sobretudo na forma como a Cibele
vem desenvolvendo este trabalho. Ela que é também escritora, ela escreveu... Tudo bem, Sibeli? Vou te mandar o convite novamente. Cena... Aqui, convidar. Gostasse da live entre páginas? Foi boa também, gostei demais. Ele vai voltar aí novamente. Ele disse que vai lançar o próximo livro. E eu disse para ele que as portas estão abertas. Este é o livro um dos livros que a professora Cibele escreveu. Criar a educação dos filhos em tempos modernos, da Edições Quirion. Ele está numa promoçãozinha, pessoal, lá na página da Quirion mesmo, se você procurar na internet. No site da Livraria do Seminário, ele está com 60% de desconto. Esse aqui também solicitado. Deixa eu ver aqui, Sibeli. Aceitar. Vamos ver. Esse aqui também está com uma promoçãozinha boa, esse aqui, ó. Oi, Gleice, tudo bem? Olá! Olá, boa noite. Estava fazendo o merchan aqui. Boa noite, tudo bem, professora? Tudo bem? Que Tudo alegria. bem? Tudo bem? Que alegria estar aqui com você. Eu estava Depois de conversando. tantos meses, muitos meses, né, que a gente conversou. Foi, chegou. Eu estava conversando com o pessoal aqui, professora. Para quem não conhece, a Cibele Passos Zucchello é psicóloga, escritora e conferencista. E veio trazer hoje este tema tão importante, né? Que muitas vezes é negligenciado, as pessoas não se dão conta até que isso bata a sua porta. E muitas vezes está acontecendo sem que elas se percebam, né? Que o lugar de criança não é na internet. E a Cibele vai falar um pouco sobre isso, né? Se a infância ela é um jardim, quem deixa na internet está permitindo que essas flores frágeis cresçam em terreno árido, né? E é sobre isso que vamos Sim, conversar hoje, né? O lugar da criança e sim. a missão dos responsáveis e dos pais. Para quem não sabe, Cibele Zucchello escreveu em parceria com o Dr. José Martins este livro, Criar a Educação dos Filhos em Tempos Modernos, e prefaciou este caso que ela acompanhou de perto, né, Cibele? Sobre o legado de Kate Summer, né, no livro Eu Escolho Salvar, como a morte da nossa filha nos levou a transformar a dor em um antídoto contra o cyberbullying. Então, seja muito bem-vinda Sim. ao Furo do Alfinete, Sibeli. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu li o seu livro, maravilhoso, muito bom. Vai bem da linha de um dos livros que eu tenho em espanhol, O Sentido como Destino, né? As crises do ser ocidental atual. Fala um pouco dessa linha do seu livro do Furo do Alfinete, que eu achei maravilhoso. Devorei ele em um dia. Uma leitura não é muito complexa, ela é simples, né? Até porque o Furo do Muito. Alfinete, Sibeli, eu explico para o pessoal quando chega, às vezes a primeira vez, né? Ele vem deste anseio, né? Das respostas que eu busquei procurar ao longo do meu desenvolvimento como pessoa. Ele vai tomar Uhum. forma a partir da formação que eu realizei em terapeuta. E as pessoas perguntam, essas questões aqui, assim, foi as que eu realizei para mim mesmo, né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, tá, mas tu tens todas as respostas? Eu assim, não, só as perguntas que eu fiz, né? Então, Sim. é nessa esteira. Então, eu posso seguir na É, condição da conversa, professora? A professora prefere fazer alguma claro. ponderação? Não, pode É. continuar. Então, a Cibele Zucchello, ela vai trazer para a gente esta temática tão cara, né? À sociedade, muitas pessoas não se dão conta. Eu já tive a oportunidade de trabalhar na área da infância como conselheiro tutelar e também na área da assistência social, e também realizei uma escola no Paraná chamada Children at Risk, Crianças em Risco, na qual eu pude conhecer uma entidade que atua no Brasil chamada Claves, e também na América Latina. Acho que a professora conhece Claves, eles desenvolvem projetos nessa área, né, de proteção da infância em várias frentes. Então, a gente parte direto, professora, para o diagnóstico cultural. No seu livro, Criar, você e o doutor José Martins falam que a cultura contemporânea ela está marcada pelo individualismo, o hedonismo, o consumismo e este relativismo, né? Como esses elementos impactam diretamente a educação dos filhos hoje? Então, o hedonismo, né, essa busca do prazer é algo que está vindo muito à tona desde pequenininho agora. As crianças nas telas, né, porque as telas elas geram prazer imediato. Então, a busca desse prazer hoje está muito associado às telas. Se nós vemos na nossa sociedade, né, por exemplo, se a gente vai no metrô, num ônibus, num shopping, num restaurante, todos estão conectados.
porque as telas ela gera esse prazer imediato, instantâneo. Então, porque ele se apropria do sistema de recompensa do cérebro, que é uma área que é voltada ao prazer, né? Que está para nos gerar prazer naturalmente. Só que a questão é que as telas ela geram um prazer desmedido. Ele gera dopamina, mas dopamina num excesso, um excesso que o cérebro não está preparado para receber essa quantidade de dopamina que as telas geram. Então, nada gera esse prazer. E essa busca incessante pelo prazer hoje está deixando as pessoas cada vez se sentindo mais vazias, mais desconectadas da sua essência, né? Principalmente da sua essência espiritual. As pessoas estão muito voltadas também para o materialismo, porque nas redes sociais nós temos também essa cultura da questão dos likes, né? Das curtidas, do performar, quando nós temos que estar sempre com os filtros, sempre nessa busca do que também gera prazer, as curtidas, os likes, todos esses algoritmos, todas as redes sociais, elas estão desenhadas para também ativar esse sistema de recompensa. Então, esse livro, O Sentido como Destino, né, onde foi citado em menção a Henrique Rojas, que é um psiquiatra espanhol, fala sobre o hedonismo, essa tetralogia nihilista, né, que você comentou recém, que nós mencionamos no livro Criar, ele devém também do sentido como destino. E essa tetralogia nihilista, ela está mais forte que nunca. Então, nós estamos tocando fundo como sociedade nessa busca incessante pelo prazer, pelo consumismo, pelo materialismo, né? E essa busca pelo materialismo e também na permissividade com as crianças, né? Se nós levamos isso às famílias, por exemplo, na permissividade, as crianças hoje estão tendo acesso a tudo de forma desmedida. Então, os pais eles estão descansando nas telas, né? E as crianças estão cada vez mais sendo permitidas e expostas aos riscos das telas, que a gente vai desenvolvendo ao longo dessa conversa. Não sei se tem alguma dúvida respeito ao que eu recém comentei. Eu estou dando umas breves pinceladas também, porque o assunto é muito extenso, né, Hugo? Para horas e horas. Geralmente as minhas palestras em volta às questões das telas é de 1 hora e meia, 2, até 2 horas e meia, né? Porque eu sei que não todo mundo tem consciência de que eu desenvolvi um método de terapia para o vício, as tecnologias, né? E essa metodologia que eu desenvolvi foi justamente nessa jornada de ter descoberto em 2014, 2015, que as telas faziam mal. Então, já lá pelo final de 2015, 2016, eu já comecei a desenvolver essa metodologia. Por quê? Porque esse prazer em desmedido, depois lendo o livro da Nação Dopamina, de doutora Ana Lemke, o que acontece? O cérebro, o prazer e a dor, ela funciona em áreas sobrepostas do cérebro. Então, como o corpo ele busca homeostase, o equilíbrio, né? Ao mesmo tempo que gera essa dose extraordinária de prazer, depois vem o sofrimento. Por isso esse vazio, esse sentimento de tristeza, de angústia, que depois as pessoas sentem fora da tela. Esse é o perigo. Então, assim, nós estamos tocando muito fundo nessa tetralogia nihilista como nunca antes. E está muito perigoso porque está cada vez mais aumentando, né, os diagnósticos de depressão, de ansiedade, de crises de pânico, tentativas de suicídio, ideações suicidas, principalmente nos jovens atuais, né? Cresceu muito o índice de suicídio. Então, tudo isso é muito preocupante. O que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade é muito preocupante. E falta muito ainda acontecer, né? Porque o movimento que o Brasil está vivendo hoje eu acho maravilhoso, né? Até nós começamos a nossa conversa em função da lei ali que estava por sair, né? A lei ECA Digital. E eu acho maravilhoso todo esse movimento que está acontecendo no Brasil. Eu acho muito incrível o que o Felca trouxe naquele vídeo da adultização, mas é um pouco mais profundo, é bem mais profundo que aquilo que nós vimos, porque aquilo eu vejo muito na minha consulta, o que aquilo aparece através do vídeo do Felca, aquelas evidências que ele mostra, né, com o caso do Ítalo Santos e outros casos lá, isso aí eu vejo as vítimas há anos. E quando eu falo sobre isso nas palestras, antes de que existisse Felca mostrando todas essas evidências no vídeo, as pessoas custam para acreditar naquilo que não se vê.
E o meu primeiro caso foi em 2015, né, de uma menina que foi vítima de grooming, né, de um aliciamento sexual através de um pedófilo nas internets, nas redes sociais. E ela, jogando Roblox, foi passada para uma outra plataforma digital, onde esse menino começou a seduzir ela, fazendo-se passar por um menino de 12 e ela tinha 11. E aí começou todo o desenrolar do processo de aliciamento sexual, né, da iniciação sexual através das redes. Isso é impactante para um cérebro que está em desenvolvimento. Então, a questão aqui que me preocupa muito, porque eu dou muito ênfase, né, na questão das crianças, porque os adultos também eles estão nessa busca do hedonismo, nessa busca do prazer de forma imediata, rápida, instantânea, através das telas, que é muito mais perigoso, né? Por exemplo, eu tenho adultos que terminam perdendo muito dinheiro nesses jogos de internet, terminam sendo vítimas também de sexting consensuado, que depois, por exemplo, o ex-marido, o ex-namorado, termina compartilhando o vídeo desse sexting consensuado, de intercâmbio de materiais com conteúdos sexuais. Adultos também são vítimas, em maior medida, de fato, e muito mais agressivo. Mas o que ocorre é que as crianças estão com o cérebro em desenvolvimento. E esse cérebro que está em plena formação, que está em plena potência, nós temos que cuidar, está nas nossas mãos, né? E eu acho que aqui, todo esse movimento que está tendo a nível mundial, por exemplo, na Dinamarca também já se uniu a Austrália de proibir as redes sociais para menores de 16, 15 anos, já estão saindo leis, né? Por exemplo, Charity, compartilhar os vídeos, imagens de criança nas próprias redes sociais dos pais. Isso também já estão havendo leis, por exemplo, na Áustria, na Alemanha, que se está proibindo, porque isso expõe as crianças a uma rede de pedófilos. Isso também já vi crianças que foram vítimas. Então, assim, as questões que ocorrem nas redes sociais é perigosíssimo. Mas o que está acontecendo, que eu nunca falo também, e foi muito bom que você colocou aqui nessa pergunta, sobre a tetralogia niilista que está no auge com a questão das redes, né? O consumismo. E é um consumo desmedido, né? Um consumo desmedido dessas telas que faz com que todos nós naufraguemos, não todos, né? Aqueles que não estão atentos a navegar na internet terminam naufragando. Porque se nós fazemos o scroll, se a gente fica, né, fazendo aquele passar de dedo nas redes, aquilo vai acaparando nossa atenção e a gente não vê o tempo passar, não vê as horas passar. E claro, o tempo de uso de tela de adolescente pode chegar a 15 horas por dia. E de adulto também pode... De adulto, o promédio que eu tirei em 2014, 2015, final de 2015, eu fiz um ano de pesquisa de quanto tempo as crianças passavam na tela, muito antes da pandemia. E as crianças passavam, né, em média, 5 horas diárias, os adolescentes em 9 horas diárias, os adultos 11 horas e meia. Então, assim, antes da pandemia, imagina agora, né? Esse consumo é muito exacerbado por conta dessa busca do prazer pelo hedonismo. Mas, ao mesmo tempo que vem esse prazer desmedido, depois vem a tristeza, porque o cérebro, como diz a doutora Ana Limbeck, né? Que os neurocientistas descobriram recentemente que atua de forma sobreposta no cérebro, a prazer e dor. Então, nessa busca do equilíbrio, o que faz depois é compensar com uma dor desmedida. E eles não sabem porque depois a dor vence. A dor termina vencendo o sofrimento, o vazio existencial, essa crise existencial, né, que hoje nós estamos vendo na nossa sociedade de forma muito, muito exacerbada, principalmente nos adolescentes que já não querem mais nem continuar estudando, nem trabalhar. Tá bem difícil. Tá bem complicado. Os pais estão passando por muito trabalho. Eu trabalhei por quase 12 anos na rede estadual e municipal aqui no Brasil e realmente é notório, professora, né, o descalabro que se encontra, né, essa projeção nas redes pelo qual as pessoas acabam recebendo essa descarga dopaminérgica, né, desequilibrando, idealizando este mundo ficcioso e fantasioso, né, esta ilusão do prazer imediato, da vida fácil. E ali, na verdade, é uma ferramenta, como eu estava mencionando aqui para o pessoal no início, antes da professora chegar, que a tecnologia nos aproxima, mas junto com ela vem o perigo, né? E muitas vezes a gente não está atento, né? Muitas vezes faz parte de uma engenharia social ou algo nesse sentido, né? Para poder cooptar, existe uma rede, as pessoas acabam pensando que é teoria da conspiração, dizer que existe uma rede a nível mundial, né? De cooptação de menores, né? Para os mais diversos fins, desde a Sim, própria questão do abuso, do sexo, de órgãos e tráfico humano. Soldier of Freedom, sim. aquele filme foi banalizado
pela crítica no Brasil, sobretudo, dizendo que aquilo ali era um sensacionalismo barato para impactar as pessoas. Pega, por exemplo, aqui no Brasil o caso, o professor deve se recordar, da menina que cantou a música sobre a Ilha de Marajó, né? E o que deu aquilo ali? Não deu nada, praticamente, né? Sensibilizou a opinião pública, porque uma menina estava tocando violão e falando do Joãozinho que sumiu lá no Rio. Só que assim, as pessoas não se dão conta que esta realidade ela é mais real que a pele que nós habitamos. Só que muitas vezes, enquanto não bate na nossa porta, né, a gente não se dá conta, Exato, né, do impacto disso. exato. E aí, É. onde E vem você acaba de falar recentemente sobre quando não bate na nossa porta, a gente não acha que acontece. E quando acontece, na questão das redes, vem como uma avalanche. Não tem, é irremediável, não tem terapia que cure o cérebro de uma criança exposta a um pedófilo nas redes sociais, porque eles sabem como agir de uma forma inescrupulosa. Porque o que acontece? Eles sabem que as crianças estão sozinhas nos quartos. Eles sabem que as crianças estão abandonadas nas telas. Então, uma criança abandonada, eles sabem perfeitamente. Entrevistaram recentemente um psicopata dos Estados Unidos, como que ele agia com as crianças, e ele disse: o pai, onde está o pai dessa criança? Onde está a mãe dessa criança? E é na família, ele vendo onde estão os pais, é que ele entra. E os testemunhos são avassaladores, avassaladores. Eu tenho histórias escalofriantes para contar. É muito triste. Acontece o que eu tenho uma questão da confidencialidade. Eu não posso expor os casos, todos os casos, porque os pais pedem sigilo, os pais terminam se sentindo culpados e avergonhados, se falando português, né? Desculpa o meu portunhol. Envergonhados. Voltou a memória. Então, assim, quando não entender alguma palavra aí, me avisa que o meu portunhol às vezes é um pouco, me saboteia um pouco de vez em quando. Mas é isso, então os pais se sentem envergonhados, culpados e terminam, né, não contando, não compartilhando com seus familiares, com os entornos, com a rede de amigos, e isso não ajuda a prevenir. E então, assim, esses vídeos, todo esse movimento que está passando agora, depois, né, do ECA Digital, depois desse vídeo sobre o Ítalo Santos, depois de tudo que saiu, isso foi maravilhoso para que os pais entrassem em alerta, mas ainda assim há uma não crença quando não toca na nossa porta. A gente acha que não vai acontecer com a gente, sabe? Aquela questão assim de, não, isso não vai acontecer comigo. Então as pessoas não se asseguram porque acham que aquilo nunca vai acontecer e a gente tem que viver assegurado de tudo, né? Ter segurança, não é controle. Porque o controle é muito diferente de estar atento, né? E nós temos que transformar a culpa em conscientização. A importância do criar. Criar é o papel mais importante que nós vamos fazer na vida se nós decidirmos ser pai e mãe. Independente se a criança, né? Porque eu entendo que tem muitas pessoas que terminam tendo filhos sem ter sido desejado, mas a importância do criar, ele tem que ser desenvolvido durante o período da gestação, mesmo que não estejamos naquela busca, né? Porque o criar ele é o papel mais importante. Porque muitas vezes eu atendo famílias que me dizem, mas eu não queria ter filhos. Eu entendo, mas é muito importante porque pôr uma criança no mundo, gerar uma criança, educar, é o futuro da nossa sociedade. Então, assim, a consequência, os resultados, é daquilo que nós estamos fazendo hoje como pai e mãe. professora, situar eles na realidade, né? Este é o ponto. E a questão da pergunta que vem na sequência tem a ver justamente com isso, né? Essa parentalidade terceirizada, né? Você Uhum. menciona, né, a parentalidade terceirizada. Em que medida a internet e as telas se tornaram hoje, né, esses novos babás digitais? Né? Sim. Sim, a criança terceirizada é um termo, né, usado pelo Dr. José Martins Filho. De fato, nós nos comunicamos através desse termo. Esse termo veio a mim também quando eu estava escrevendo o livro Criar. Então, nós nos contactamos e terminamos unindo as nossas forças, né? Os perímetros, como eu digo, do outro lado da cordilheira e do outro lado, né, entre o Pacífico e o Atlântico. E a questão é que essa educação terceirizada, como eu digo hoje também, tal como a tetralogia anelista está no seu auge, a criança terceirizada está no seu auge. Porque hoje, o que eu termino falando é sobre essa dupla terceirização, né? Os pais terceirizam para as babás ou para outros, né? E esse outro terceiriza para as telas. E quando uma criança é terceirizada para as telas, ela está à mercê
dessa rede gigantesca que nós não imaginamos que há por trás de pedófilos. É um perigo. Então, assim, a criança termina naufragando na internet porque o seu cérebro, ele não tem consciência dos perigos. Por quê? O que acontece? Deixa eu até pegar aqui que eu tenho algumas coisas preparadas. Aqui eu tenho um corte lateral, né, do hemisfério direito. Então, aqui eu posso dar... vai aparecer esquerdo, porque aparece ao contrário para... Não, aparece certinho. Né? Então, o que acontece? O cérebro ele se forma de baixo para cima e de trás para frente, e termina de se formar por volta de 25, 30 anos. Então, o que acontece? Por exemplo, aqui no tronco encefálico, aqui o que nós temos é tudo que está dentro do crânio, do osso, né? Então, toda a parte dentro do crânio, nós temos o tronco encefálico, que é esse aqui, nós temos o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Aqui, nesta área aqui, é onde está a área tegmental ventral central, onde se produz a dopamina, onde ela essa dopamina que é secretada na área no tegmental ventral do mesencéfalo, vai para o núcleo accumbens e vai para o córtex pré-frontal, só que esse córtex pré-frontal está em pleno desenvolvimento. Eu vou explicando algumas áreas para entender o que acontece nessa... essa superprodução de dopamina nessa área tegmental ventral. Porque há nessa região límbica uma superestimulação, o que termina de não irrigar o sangue a esse cérebro que está terminando de se formar. Nós temos dentro do crânio nós temos então essas três partes, o tronco encefálico, o cerebelo e o cérebro. Dentro do cérebro nós temos o telencéfalo e o diencéfalo. E essa última parte do córtex pré-frontal, que vai lá por volta dos 25, 30 anos se formar, é responsável por todas as funções cognitivas superiores do cérebro, como memória, aprendizagem, percepção, todas aquilo que nós precisamos para a tomada de decisões, para poder controlar os impulsos, né? Questões que a criança não está preparada. Então, a criança não tem capacidade de entender os perigos das redes, do que acontece dentro de um celular, dentro de um videogame. Então, hoje as crianças estão tendo acesso. Então, não temos somente o perigo da questão de estar sendo à mercê aos pedófilos, como também da violência que há, da pornografia. Uma criança, nenhum cérebro está preparado para ver pornografia, né? Porque termina objetificando a mulher e termina levando a um conhecimento da sexualidade que deturpa a sexualidade em si mesmo. Então, uma criança que nem tem as áreas formadas do seu cérebro para poder processar aquela informação que está recebendo, porque essa área não está formada, ela não tem capacidade, além de poder processar a violência que ela recebe, né? Aquele sobreestímulo que ela está vendo. Então, essas áreas vão sendo danificadas ao mesmo tempo que elas estão sendo desenvolvidas. E esse é o perigo, né? Então, a terceirização às telas é grave, um perigo. Porque antes, por exemplo, os pais, nós íamos para a rua, né? Eu fui criada na rua, né? No parque, ali no condomínio, aquela coisa maravilhosa. A gente correu, brincava de esconder, né? De pega-pega, enfim. Só que os pais hoje têm medo de mandar as crianças para a rua e acham que as crianças estão sendo protegidas dentro de casa. E assim também acontece, e aí eu entendo também com a questão de pessoas da favela, né? Eu atendo muitas pessoas da favela há muitos anos já, eu faço um trabalho voluntário também paralelamente, né? Para não ficar também com uma mentalidade muito reduzida, porque o universo não pode ser reduzido dentro da clínica. Então, as questões é que os pais muitas vezes me dizem, Cibele, a favela é perigosa. Se eu enviar o meu filho para a rua, ele pode pode, né, ter tiroteio. Só que aí a criança não está tendo tiroteio na rua, mas está jogando está jogando Fortnite, está jogando Call of Duty, está jogando jogos de violência. E o cérebro da criança, quando ele é terceirizado às telas, o que ocorre? Ele não consegue distinguir, por conta desse desenvolvimento, porque se nós vamos lá pelo Piaget, no desenvolvimento neurológico, né, da questão da linha do pensamento, se nós vamos lá para o pensamento sensório-motor, nós vamos ter uma consequência se eu entregar as telas para uma criança que está em desenvolvimento neurológico no sensório-motor. Outro se está no pré-operatório concreto, no hipotético. Então, assim, cada área do desenvolvimento neurológico, da linha do pensamento, né, no que fala do que o Piaget fala para nós, sobre o desenvolvimento neurológico, sobre o desenvolvimento do pensamento, do pensar,
quando as telas, as crianças são terceirizadas, termina afetando todas essas áreas. Então a criança fica mais irritada, com dificuldade de controle de impulsos, com dificuldade de atenção, concentração, memória, aprendizado. Tudo isso já está comprovado cientificamente. Porque, além do mais, as telas se comportam ao cérebro da mesma forma que o álcool se comporta ao cérebro. Porque ele ativa a mesma área que ativa o álcool, a heroína, qualquer droga. De fato, eu conversava com um adulto que foi viciado em drogas, né? E me contava que jogava Call of Duty e que sentia a mesma sensação de prazer quando se injetava heroína. Um ex-drogado, né, que foi liberto das drogas. Ele disse, Sibeli, eu sinto o mesmo prazer que eu sinto quando eu me injetava heroína. Então, assim, já está não só comprovado através desse caso que eu atendi, como também cientificamente. Então, é o mesmo, porque os pais me perguntam, quanto tempo eu posso expor meus filhos às telas? O tanto quanto você quiser destruir esses neurônios que estão em pleno desenvolvimento. Porque essas conexões neurológicas que precisam ser feitas para que a criança possa concatenar as ideias, como eu digo, para que a criança possa ter uma linha de pensamento, poder ter essa memória ativada, poder ter essa capacidade de controle de impulso, né? De dizer, não, isso eu não vou fazer porque isso não é certo, e fazer o que deve ser feito, não o que quer ser feito, né? Porque quem faz, como eu sempre digo, quem faz o que quer tem um resultado que não quer, né? Então nós temos que fazer o que deve ser feito, mas a criança só vai desenvolver isso lá por volta dos 25 anos. Então, se a criança está sendo bombardeada com essa dopamina, está sendo terceirizada, ela não vai desenvolver essa capacidade. Então, hoje nós estamos diante de uma juventude que é agressiva ao extremo, que tem muitas dificuldades de aprendizado. Porque os pais do século XXI foram as primeiras vítimas que você fala, né? Ah, que parece conspiração. Não é só ver aquele documentário que fala sobre nada é privado, né? E o dilema das redes sociais. O dilema das redes sociais mostra e deixa em evidência que todos esses criadores, todos os CEOs que estão no Silicon Valley, o Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, né? Que criaram todas essas plataformas digitais, eles reconhecem que eles fizeram de uma forma para viciar. E eles buscam isso, porque eles ganham muito dinheiro. Isso mexe muito dinheiro. E aí vem a questão do materialismo que envolve, né? Vem a questão do consumismo, vem a questão da ganância, vem a questão de muitas questões que vão muito mais além também de desenvolver essas habilidades blandas do indivíduo, as habilidades dessa capacidade de empatia. Então, além do córtex motor, também afeta o córtex insular, que é a responsável pela empatia, pela compaixão. Então, as crianças hoje estão crescendo sem essas habilidades. Muito bom, eu estava me recordando aqui, professora, que eu fui, em uma certa medida, taxado quando fiz a universidade, uma discussão que estava tendo um tempo, isso faz 21 anos. E aí eu falei, nós abrimos a porta para o inimigo entrar no nosso lar e não nos demos conta. E aí eu disse, né, e repeti uma citação que eu havia lido uma vez, isso da década de 60, né? O nome dele era André Leoff, ele ganhou o Nobel de Medicina. Ele dizia lá na década de 60 que a televisão, na época, né, seria o principal fator de retardamento mental e afetivo do mundo contemporâneo. Então, exato. Quer dizer, se a TV hoje já foi deixada de lado, a questão da audiência hoje ficou ao alcance das nossas mãos, né, através da tela dos celulares, né, e toda esta engenharia que há por detrás, né, nas sombras, por assim dizer, né, influenciando as pessoas com os mais diversos interesses e anseios que muitas vezes as pessoas não se dão conta. Na semana passada eu trouxe aqui a psicoterapeuta Fernanda, que estava falando, por exemplo, da exposição das pessoas na rede e depois entrar no relacionamento abusivo, né, por reproduzir, ter desconfigurada a sua psique, né, a sua persona, né, ao projetar um ideal falacioso e ficcioso, né, através da rede e acabar migrando para um tipo de relacionamento que reproduz, né, algo que ela não se deu conta. Né? E aí eu te pergunto, professora, os impactos emocionais e cognitivos, em uma certa medida, você já deixou aqui dito, né, mas para ser pontual para quem está nos assistindo, quais os efeitos mais evidentes, né, do uso precoce e excessivo da tela, né, sobre a saúde mental, emocional e cognitiva, né? Você nos deu uma explanação sobre a parte fisiológica, né, o cérebro, sim, na sua sim, etapa natural de desenvolvimento, sim, mas se fosse abranger um pouquinho mais para quem está nos acompanhando aqui, professor. Sim.
Bom, como as telas, ela se apropria do sistema de recompensa do cérebro, ele vai em toda aquela área que eu mostrei aqui do sistema límbico, né, que é o popularmente conhecido como cérebro emocional, né? Então ele afeta não só o cérebro popularmente conhecido como o emocional, como também o racional, que é o neocórtex, né? Então, porque eu digo popularmente, porque Paul MacLean falava do cérebro trino, que já não se usa mais essa terminologia. Nós hoje já entendemos que o cérebro ele está conectado completamente. Bom, mas eu não vou entrar nessa área, porque aí teria que entrar muito na teoria, eu vou desvirtuar da resposta e a gente tem pouco tempo, né? Então, assim, dentro do que é ativando esse sistema de recompensa, sobreestimulando esse sistema, a criança gera essa euforia prolongada, intensa, né? Então a criança fica feliz, 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 feliz. Depois vem a tristeza e junto com essa tristeza o que ocorre é o cortisol, a liberação do hormônio do estresse. Então, ao mesmo tempo que eu tenho dopamina, 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 depois eu tenho o cortisol. E por isso vai nessa gangorra de prazer, dor, prazer, dor. Então, nessa liberação do cortisol, a criança fica muito mais agressiva, porque a criança se prepara para lutar ou fugir. Isso que ocorre. Então, acontece do mesmo jeito quando uma criança é ameaçada. Por exemplo, gritos, castigos, ameaças com uma criança gera cortisol. A criança fica com seu sistema de alerta, hiperalerta. Ao mesmo tempo, também, quando a criança está com a tela, ela também fica com esse sistema de hiperalerta, porque ao mesmo tempo que esse prazer está desmedido, depois vem o cortisol, que também o deixa em sistema de alerta. Então, envolve toda uma questão da parte emocional, né? Dessa liberação, dessa sobreprodução de prazer e sobreprodução de dor, de tristeza posterior. Então a criança fica com uma falta de capacidade de regular suas emoções, porque também afeta a parte do neocórtex. Então fica com uma dificuldade de controlar os impulsos, controlar as emoções, controlar a raiva, a agressividade, a irritabilidade. A criança fica muito mais irritável. Acontece também a questão da como há um bloqueio do córtex pré-frontal, isso também já está comprovado cientificamente, o que ocorre é uma dificuldade de atenção, de concentração, da memória, porque altera o hipocampo. Lembra quando eu comentei que alterava as mesmas áreas que altera a bebida alcoólica e as outras drogas? Porque se apropria também e altera o hipocampo. O hipocampo é responsável em transformar a memória em curto prazo em memória a longo prazo. E transformar aquilo que a gente está aprendendo neste momento em aprendizado. Então, as pessoas hoje, em geral, de modo geral, né, tem muitos adultos sendo diagnosticados com TDAH depois da pandemia, né? E eu sempre digo, nós fazemos a retirada da tela e esse diagnóstico, muitas vezes, ele deixa de existir. E o médico começa a questionar-se, porque tem vários diagnósticos, como TDAH, o transtorno opositor desafiador, tem vários diagnósticos que estão sendo colocados hoje que está sendo confundido com a questão do vício das telas. E muitos médicos não sabem desta questão, porque não está ao tanto do que acontece a nível neurológico. Por que eu lhe digo que muitos médicos não estão ao tanto? Porque nos congressos que eu participo, onde eu dou aulas, né, conferências a neurologistas, psiquiatras, pediatras, psicopedagogos, eles não estão conscientes dessa parte da neurologia, da parte neurológica do cérebro que afeta. Então, dentro do cognitivo, nós temos essa dificuldade de atenção, concentração, memória e aprendizado, por conta que se apropria, né? Porque afeta o hipocampo. Nós temos essa dificuldade porque a amígdala cerebral, né, responsável pela uma grande parte das emoções, ela também se envolve porque afeta a amígdala cerebral, o córtex pré-frontal, o núcleo accumbens e a área tegmental ventral central. Então, toda a área do encéfalo, né? Porque dentro do crânio nós temos o encéfalo. Então não afeta só o cérebro, afeta o encéfalo de uma forma geral. Afeta também essa parte da ínsula, né? Que é o lobo da ínsula, que é o quinto lóbulo que já se descobriu, que é super responsável pela questão da empatia. Então a criança fica além, como eu dizia antes, né? Com dificuldade de empatia, de compaixão, das habilidades blandas, dessa sensibilidade e da própria percepção. Então, as crianças hoje estão com dificuldade de se sentir. Então, quando nós nos desconectamos de nós mesmos, daquilo que nós estamos sentindo, das nossas próprias. Para poder atender as nossas necessidades básicas, nós também não podemos atender a necessidade do outro. Então, o que está acontecendo que também afeta a ínsula e afeta essa capacidade de percepção interior,
de perceber o que o corpo está pedindo naquele momento. Então a criança se desconecta. Então nós temos crianças que terminam fazendo necessidades, né, nas calças, com maior idade, né? E muitas vezes os pais me dizem, mas estava jogando o joguinho Roblox e terminou fazendo pipi nas calças. Claro, porque está desconectado porque desconecta certas áreas do cérebro, né? Eles já estão agora em estudo para ver se essa hipersensorialidade que as crianças estão tendo hoje, que tem muita criança indo para terapeuta ocupacional, possa estar ou não relacionada às telas, porque o touch é bem diferente à televisão. Então, quando o professor lá falava do perigo da televisão, o touch é muito mais perigoso porque ele, além de produzir e afetar outras áreas do cérebro que a televisão não afeta de um todo, né? Não estou dizendo que nós temos que deixar a criança na televisão, porque tem idades para isso, e tem tempos, e tem conteúdo, né? Apropriado ou não. É a questão que o touch, essa de estar interagindo junto com o dedo, faz com que a criança se desconecte da sua necessidade. Então, são várias áreas que são afetadas. Desde o cognitivo, como eu disse, ao emocional, e também na parte física, porque afeta, por exemplo, o sono, porque há uma baixa de produção de melatonina, o hormônio do sono, porque a luz azul que secreta as telas impede a produção de melatonina. Então, nesse acometimento, termina a criança dormindo mais tarde, tendo mais dificuldade para dormir e não entrando no sono REM, que é aquele sono profundo e prolongado. Então, a criança fica também acordando sempre com uma sensação de estar cansado, por conta dessa luz azul que impede a produção de melatonina. Também é um maior aumento do sedentarismo, da baixa de atividade física, né? De consumir alimentos processados, porque o que a criança vai procurar? Aquilo que gera prazer imediato, tanto quanto a tela. O McDonald's, né? Desculpa aqui fazer propaganda, né? Comidas processadas, comida lixo, como eu falo, né? Então, tudo que a criança vai procurar depois é o doce, porque o doce, o açúcar, ele também se apropria do sistema de recompensa do cérebro. Tá tudo envolvido ali. Então, quando nós levamos a criança nessa sobreestimulação, a criança depois vai se dessensibilizando. O cérebro vai se dessensibilizando, porque o hormônio receptor, né, as células, né, o neurônio receptor da dopamina, né, porque nós temos o neurônio que libera a dopamina lá na área tegmental ventral do mesencéfalo, como base, né? E nós temos o receptor de dopamina. Esse receptor, ele se dessensibiliza. E o que acontece é que a criança termina precisando de doses cada vez mais altas e de cada vez mais tempo. Por isso que uma criança que passa 1 hora jogando Fortnite aos 7, 8 anos, 9 anos, aos 15 ela vai passar 10 horas jogando. Esse é o problema. Muito bom, professor. Eu estou com a Cibele Passos Uquelo, falando hoje sobre o tema que lugar de criança não é na internet. Ela que é psicóloga, escritora e conferencista, tem nos trazido este escopo através deste caminho, né? Pontuando, de fato, a realidade que vem acompanhada desta presença massiva nos lares, né? Diante das telas e dos pequeninos. E aí você falou muitas coisas interessantes que abririam muitos leques, né? Para poder pensar esta realidade. Por exemplo, altas taxas de diagnósticos hoje, autodiagnosticação, que as pessoas têm se autodiagnosticado, né? Este excesso de tela, esse estímulo através do açúcar, né? Muitas vezes um transtorno que é tido como transtorno, na verdade, ele é precedido, né, por este ambiente, né, muitas vezes, né, que você acabou de colocar aqui. Então, os pais, eles precisam estar atentos, professor, e aí eu lhe pergunto, né, desta parentalidade sensitiva, onde é que ela entra, onde é que ela se encaixa, né, dentro dessa realidade? Você traz esse conceito, né, de parentalidade sensitiva. O que significa na prática, né, adotar este estilo, como ele ajuda a enfrentar o desafio, né, do mundo digital? Sim. O estilo parental sensitivo, eu criei essa terminologia no ano de 2015, quando eu comecei a observar os pacientes nas casas. Eu estudei microanálise e videofeedback para poder, né, porque tem todo um protocolo para entrar dentro da casa do paciente, né? Então eu fiz essa metodologia de estudo onde me permitia. E quando eu entrei nos lares, foi para entender o que estava acontecendo, esse boom de diagnóstico, né? Esses comportamentos, esses transtornos, crianças tendo tratamentos multidisciplinares e não tendo efeito,
com psicopedagogo, terapeuta ocupacional, psiquiatra, neurologista, psicólogo e não fazia efeito nada. Eu disse, alguma coisa está acontecendo. E eu comecei a ir nas casas porque eu não tinha consciência que as telas faziam mal. De fato, eu pensava, como muitos pais, que certos aplicativos eram educativos. Eu realmente pensava isso. Como todos, né? Então, como eu disse, nós que criamos os filhos no século XXI, nós fomos as primeiras vítimas desse CEO de Silicon Valley que criaram tudo isso para se apropriar das nossas crianças, né? Então, o estilo parental sensitivo, ele nasce de eu ver essa parentalidade distraída, essa parentalidade desconectada. Conectada, porque eu entrava nas casas, os pais estavam conectados com seus próprios dispositivos, as crianças conectadas com seus videogames, adolescentes, né? E as crianças pequenas com tablets na mão, como quase que fosse uma extensão do corpo. Então, o que ocorria? Quando eu entrava nessa realidade, eu ficava impressionada, porque eu achava até que aquela criança ela estava com muita capacidade de concentração, com muita capacidade de atenção, porque ela nem me via chegar. Eu falei, nossa, mas essas telas elas geram uma capacidade de atenção e concentração enorme. E como eu tinha sido professora de neuropsicofisiologia na faculdade, algo eu tinha aprendido em nutrição, quando eu estudei anatomia e fisiologia, eu comecei a fazer certos nexos. E aí eu disse, não, aqui está havendo essa consequência em função disso. E aqui nós estamos diante de uma parentalidade distraída, desconectada, terceirizada, onde os pais estão desconectados dos seus filhos, não podendo atender as necessidades das crianças porque não os estão vendo. Então, o estilo parental sensitivo nasce dessa apreciação, dessa observação, né? De trazer o pai e a mãe como orientadora parental, como psicóloga familiar, a importância do sentir os nossos filhos para podermos atender às necessidades deles e assim suprir as necessidades. Porque quando nós deixamos uma criança chorando ou quando nós não atendemos às necessidades dos nossos filhos, seja física ou emocional, o cortisol também se ativa. A criança também fica em estado de hiperalerta, porque essa criança ela não está sendo atendida em suas necessidades mais básicas e emocionais também, né? Tanto física como emocional. Então a criança fica nesse estado de hiperalerta, fica nessa irritabilidade, e isso também gera certos comportamentos. Então crianças que fazem mais birra mais intensas, chamando a atenção dos pais. Muitas vezes a birra é uma forma de chamar a atenção dos pais. Eu me lembro de uma criança que eu atendi com 4 anos que me dizia eu queria ser o celular do meu pai, assim ele me tocaria, me pegaria mais no colo. E agora eu rio, né? Porque imagina uma criança de 4 anos, a gente ri de nervoso, né? Mas é triste a situação, é bem triste. Porque quando no momento que a gente está aqui com a tela e a criança vem e eu estou conectada, a criança fala e eu tô sim, fala, a criança também tem um problema emocional aí. Porque a criança não está se sentindo nem vista, nem atendida emocionalmente. Está havendo casos muito mais graves. Então, daí que nasce esse estilo parental sensitivo. Eu não tenho como sentir minha criança se eu estou conectada à minha tela. Então, eu vejo mães amamentando com o celular nas mãos. Eu vejo, né, quando eu ia nas casas, agora eu já não tenho tempo mais para ir nas casas, porque agora eu estou falando sobre tudo que eu assisti durante 3 anos. Então, essa descoberta que eu fiz foi sem querer, foi despretensiosa. Então foram 3 anos que eu fiquei acompanhando os meus pacientes, tanto nas casas, nos lares, como nos colégios, né? Eu descobri muitos colégios também que terminavam terceirizando a própria educação para as telas, e tinha colégios que ensinavam as crianças a escrever com bonequinhos, com vídeos. E eu tive várias crianças de alguns colégios com dificuldade de aprendizagem da escrita porque não estavam aprendendo como devia ser, né? No papel, no lápis, não com imagens de vídeos. Muito bom isso. Então, hoje a professora atende online também esses pais que precisam muitas vezes ter uma direção, né, um norte para fazer essa psicoeducação, por assim dizer, né? Dentro dessa realidade, a professora desenvolveu um método que eu percebi ali, né, do vício em telas. A parentalidade sensitiva, ela entra aí também? Sim, ela entra no vício das telas, claro, porque através dessa parentalidade desconectada, né, de não sentir as nossas crianças, nós terminamos terceirizando e nós caímos em não atender
as necessidades da criança, e aí acontece a questão dessa desconexão, uma hiperconexão, e o vício, né? O vício ele é a decorrência, é um caminhar, é um circuito, né? Tanto quanto o circuito da dopamina no cérebro, que leva ao vício, como o circuito também da família, do sistema familiar, desse círculo vicioso que eu digo, do desconectar uns aos outros. E respondendo a sua pergunta, sim, eu atendo 100% online hoje. Eu trabalho muito com diversos países, por conta que eu dou palestras em diversos países também. Então, termina acontecendo que, posterior a diferentes congressos ou conferências, workshop que eu participe, terminam pais me procurando no privado, né? Porque muitas vezes, quando se abre perguntas nas palestras, eles ficam um pouco envergonhados de falar o que está acontecendo dentro das suas próprias famílias, né? Porque nenhum pai, nenhuma mãe conscientemente quer fazer mal a um filho. Por isso que eu digo, as primeiras vítimas foram dessa nova tecnologia, foram os pais do século XXI. E as consequências a gente já está vendo, mas ainda falta muita coisa acontecer para que seja proibido mesmo. E aí a pergunta de ouro, né? Já vindo nesta esteira, os limites práticos, né? Se é que se pode falar, né? Muitos pais perguntam, né? Afinal, quanto tempo de tela é adequado, né? Como transformar os limites em gestos de amor e não em motivo de conflito com os filhos? Provavelmente você recebe muitas demandas nessa direção. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria do Brasil, lamentavelmente, está desatualizada, né? Eles indicam que até os 2 anos é 0 telas. Eu fico até um pouco constrangida de falar que está desatualizada, mas nós temos que falar, alguém tem que falar, né? Porque, por exemplo, a Associação Espanhola de Pediatria, isso já mudou, já modificou em dezembro de 2024, onde de 0 a 6 anos é 0 telas. E dos 6 aos 12 é 1 hora por dia acompanhada de um adulto com dispositivos fixos. Isso quer dizer que celular não entra e tablet tampouco, só televisão, né? E depois dos 13 anos, o celular, mas esse celular ele tem que ter controle parental. E as redes sociais, eles dizem que depois dos 16, e eu digo depois dos 18. Essa é a minha teoria, né? A questão depois dos 18, por conta desse cérebro que tem informação. Ainda assim, dependendo do temperamento, da personalidade, da identidade que foi sido formada, né? Porque o que eu não falei aqui é que essas telas terminam também participando na formação e da construção da personalidade e da identidade do indivíduo. Então, se tem muitas vezes crianças com problemas de identidade severas por conta da influência que recebe das redes sociais. Então, qual é o tempo, qual é o limite? Nós temos que estabelecer limites, nós temos que entender que para nós criarmos uma criança que se sinta segura, que possa ir por um caminho, né, pelo bom caminho da vida e ter bons resultados, é em função dos limites que nós vamos colocando. Uma criança, para se sentir segura, para se sentir amada, ela precisa de limite. Nós não temos que ter medo, né? Então, muitas vezes se confunde essa parentalidade positiva, que hoje muito se fala, a educação com amor, com respeito, se confunde com permissividade. Nós não podemos ter essa confusão. Criança precisa de limite, precisa de regras, porque uma criança que ela cresce livre, sem nenhuma regra, sem nenhum limite, ela cresce diante de um abismo e cresce insegura. É como se nós fôssemos no tráfico dirigir e nós não nos encontrássemos com nenhuma placa, né, na rua, se não houvessem leis de trânsito. Por onde nós andaríamos? Então, nós, seres humanos, precisamos de direção. Nós precisamos de um guia, nós precisamos de autoridade. E quando eu falo autoridade, não é ser autoritário com os nossos filhos, é ser autoritativos. É ensinar através do amor. Através do amor, eu falo não. E eu falo não porque eu te amo. Eu estou aqui dizendo não porque eu respeito o seu ser, porque eu te amo e eu quero o melhor para você. Então, quando a criança ela é criada através de limites, de regras, de entender que aquele não é por amor, ao longo prazo, a criança vai entender que foi cuidada. E ao longo prazo, ela vai se sentir amada, porque esse cuidado vai ser transformado em amor. Porque nós não estamos para ser amados pelos nossos filhos, nós estamos para amar os nossos filhos. É como eu digo para os pais, a gente não tem que querer o amor deles de volta, nós temos que amá-los. Eles vão nos amar por consequência.
se nós entregamos carinho, afeto, cuidado, atendemos às suas necessidades, é muito pouco provável que eles não vão nos amar no futuro. O amor vai ser uma consequência, mas nós não temos que estar preocupados de ser amado pelos nossos filhos. Nós temos que estar preocupados de ser guias para eles. Porque se nós somos guias, se nós educamos com amor, com respeito, com suavidade, né? Sem gritos, sem ameaça, sem castigo, sem maltratos, as crianças vão amar os pais. Porque criança que se sente cuidada, criança que tem limite, que tem regra, ela sabe que aquilo é cuidada. Criança que tem hora para dormir, criança que tem hora para comer, que tem que comer saudável, ela vai sentindo que aquilo é amor no final do jogo, no final da vida, no final do período de crescimento. E é isso, é limite. E o tempo de tela, até os 6 anos, 0. Dos 6 aos 12, 1 hora. E dos 13 em diante, é 2 horas por dia, incluindo o tempo escolar. Até muitos países aí do primeiro mundo que a gente diz já estão substituindo isso. E era aquele boom, aquela bagunça toda, porque a tela, a tecnologia, hoje já estão tirando tudo, né? Praticamente. E aí, além dos limites práticos que a professora acabou de pontuar, eu mesclaria, né, as duas questões sobre as alternativas à internet e o futuro da infância, né? Se lugar de criança não é na internet, onde deve ser? Quais espaços físicos, afetivos, espirituais precisam ser reconstruídos para resgatar esta infância perdida, né? E se continuarmos neste ritmo atual da hiperexposição digital, como é que você enxerga o futuro da infância e da juventude? Sim. Bom, vamos por parte. Vou dar uma concluída no que eu acabei de lembrar que eu esqueci de comentar importante. Na hora da refeição, jamais tela, e nos quartos também jamais tela, como limite, né? Na questão de onde é o lugar das crianças, o lugar das crianças é brincando, se divertindo, é com carrinho, é com bola, é com... E não precisa ser algo material também, porque criança se diverte com coisas como bater panela, tu dá uma colher, uma panela, a criança tá batendo, a criança tá brincando, né? A criança gosta de fazer barulho, correr. Então, o lugar de criança é no parque, é na natureza, é no sol, é correndo, é tendo contato com os animais, com o natural, é voltar às origens, como eu sempre falo, voltar ao essencial, né? É ter conexão com a sua própria essência, é através da oração, da meditação, o quão importante é a espiritualidade na educação dos nossos filhos, o quão grave é criar um filho longe dessa essência espiritual que todos nós temos, longe. E eu não venho aqui falar de religiosidade, eu não venho aqui falar de religião, de uma ou outra, eu estou dizendo dessa espiritualidade, dessa parte, dessa dimensão espiritual, como psicóloga transpessoal também que sou. Então, essa dimensão espiritual está sendo completamente afetada com a questão das telas, porque as crianças ficam completamente presas ao mundo do material conectado às telas, né? Com a questão da personalidade, com o eu inferior, que eu falo no livro da Cápsulas de uma Quarentena, que é um livro também escrito só em espanhol até o momento. Então, essa desconexão com o essencial, como eu vejo o futuro, uma hiperdesconexão com o nosso ser interno, com o Deus que habita dentro de nós, com essa luz que habita dentro de nós, que nos conecta com almas uns com os outros, né? Essa conexão alma com alma. Então, eu vejo uma sociedade perdida, um vazio existencial muito grande, transtornos sendo cada vez... aumentando seus índices em cada vez maiores números com o passar dos anos, né? Então, assim, a questão do cigarro, ele foi só proibido, como foi proibido depois de 150 anos, né? Antes, na propaganda da Marlboro, tinha até grávidas fumando. Hoje nós sabemos dos perigos nefastos que isso corre para a formação de um feto, né? De um bebê. Antes não se sabia. Então, a questão das telas vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o cigarro. Só quem sabe daqui a 150 anos vai ser proibido. Quem sabe os nossos tataranetos vão dizer: tu acredita que os nossos tataravós entregavam isso para os nossos filhos? Que absurdo! Se é que, por quê? Porque o córtex pré-frontal, o que ocorre? Como eu vejo isso a longo prazo, se isso não for dado um basta, se isso não for
não haja leis que proíbam os pais de entregar isso aos filhos e que sejam sancionados se isso ocorre, o que acontece? O cérebro ele vai começar a diminuir o córtex pré-frontal. Então, a capacidade de raciocínio, de metacognição, de controle de impulso, de tudo isso que nosso cérebro, né? Se nós, para quem acredita na teoria evolutiva, né, do Homo sapiens, o cérebro, o neocórtex, ele vai começar a diminuir, porque áreas que são conectadas, hiperconectadas hoje, faz com que não chegue o sangue ao córtex pré-frontal, ao neocórtex. Então, essa área do cérebro, quando vem a poda neuronal, vai sendo recortada. Então, nós estamos em perigo desse Homo sapiens começar o ser humano regredir ao Homo sapiens, a regredir a essa evolução, né? Vai ser uma evolução que vai ir para trás. Não sei se me explica essa frase. Por quê? Porque nós já estamos nos encurvando, né? Nós já estamos nos encurvando, nós já estamos com problema nas mãos também. E a questão é que esse córtex, esse neocórtex que vai sendo podado nas podas neuronais importantes das crianças nas etapas do desenvolvimento, quando o cérebro não está sendo conectado, ele interpreta que aquela área não é importante, não é relevante, então ele poda. Então, o que eu vejo isso no futuro? Que nós vamos voltar com problema de linguagem, porque também gera problema de linguagem. Eu não falei dos transtornos da fala, eu falei dos transtornos do sono. Gera também problemas de linguagem. A gente pode estar conversando aqui até amanhã dos problemas que isso gera. Eu só dei uma pincelada, depois a gente desliga aqui e falo, nossa, não falei isso. É infinito. As possibilidades são infinitas. O transtorno da fala é um deles. O problema da fala é gravíssimo, que tá, da capacidade de linguagem, da capacidade de concretar uma frase, de falar uma frase com coerência. É grave o que está acontecendo. Muito bom. Estou com a professora, psicóloga, escritora e conferencista Cibele Passos Zucchello, trazendo hoje essa temática essencial, fundamental, emergencial, sobre os perigos das telas, com o tema Lugar de Criança Não é na Internet. Um abraço aqui para o Samuel, para o Wagner. Cibele, antes de passar para os finalmente, eu estava me recordando como esse storytelling que é utilizado através da mídia também vai corrompendo o imaginário das pessoas, né? Eu lembro do filme chamado Jogador Número 1, não sei se você se recorda, é um filme de uma sociedade distópica onde um criador de um jogo, esqueci o nome do jogo agora, ele lança um desafio e as pessoas vivem boa parte da vida delas dentro do jogo, através daqueles óculos tridimensionais. A roupa que eles utilizam gera todas as sensações reais, estimulando, né, a produção do contato, por assim dizer, nesta realidade virtual lá dentro, né, no jogo, até que ele acaba mostrando uma coisa que às vezes projeta este anseio, né? Lá eu posso ser tudo que eu quero, lá eu posso fazer tudo que eu quero, mas uma grande ilusão. E aí eu queria abrir este espaço, se tu quiseres falar, eu gostaria muito que tu falasse, né? Prefaciasse este livro, né? Eu escolho salvar. Né? Sim. Queria abrir sobre esta realidade do cyberbullying, né? Que aconteceu um fato, eu não li ainda este livro, está ali guardadinho, estou terminando este outro aqui ainda, né? Mas esta realidade, o pessoal acha que não, a Evanelli, né, Zamorano e o Emanuel Pacheco, foi a história que você conheceu, né, pessoalmente, não sei se você conheceu eles pessoalmente. Sim. Nós trabalhamos juntos já desde 2020. Nós participamos de conferências para diferentes empresas, como Oracle, Schneider, se não me falha a memória, porque já são tantas empresas, tantos colégios, tantos lugares que eu já dei conferência, que às vezes a memória fica aí um pouco falha, né? Na questão de lembrar em que momentos. Mas sim, eu lembro que nós participamos, começamos trabalhando junto para Oracle Schneider. Logo nós nos unimos, né? Unimos força na questão porque eu terminei conhecendo eles presencialmente e eu li o livro, eles me concederam, né? Me obsequiaram o Eu Escolho Salvar, que é em espanhol, né? Porque esse livro, eu acho que eu tenho ele aqui. Pera, deixa eu pegar aqui. Essa é a versão em espanhol, né? Yo elijo salvar, acá tá. Então, Kátia era uma menina incrível, como muitas das pacientes que eu tenho com vários talentos, né? Uma menina que sofreu bullying, foi vítima de cyberbullying. As questões como foi, né, por resguardo da privacidade, eu não vou comentar detalhes,
mas levou, né, terminou levando Kate a encontrar o alívio a essa dor através do suicídio, né? Isso gerou um impacto muito grande na nossa sociedade no Chile, né? Na sociedade, eu falo nossa sociedade porque eu morei 21 anos no Chile, agora estou na Espanha. Então, isso terminou gerando um impacto muito grande, onde Evangelista Morano, como o furo do alfinete fala, né, e Emanuel Pacheco, eles transformaram essa dor num sentido. E eles criaram uma fundação que hoje salva muitas vidas. Então, eles, através desse movimento Oasis também que eles fazem, terminou levando a um movimento enorme no Chile, né, que se expandiu também aí em Latinoamérica. E eu fiz a proposta de nós levarmos esse livro para o português, que a editora Quirion abraçou essa causa. Aí tá, Eu Escolho Salvar. É um livro maravilhoso, é um livro que tem ajudado a salvar muitas vidas. E no ano 2020, né, principalmente em 2022, quando eu fiz a tradução desse livro e fiz o prólogo também, eu fiz essa declaração que eu escolho salvar. Então, eu trabalho com a prevenção e a pós-venção do bullying desde o ano 2020 com a Unicamp, no programa do Setembro Amarelo. Trabalhei alguns anos, né, também com a Fundação Kate Summer, com a Fundação de Evangeli e Emanuel Pacheco, onde já atendi várias mães que perderam seus filhos para o suicídio. E o que ocorre, né? Ocorre que no mundo virtual, onde nós temos o eu real e o eu virtual. E as crianças, elas ficam nessa dicotomia entre o eu virtual e o eu real. As consequências, elas podem ser nefastas, porque tem páginas de confissões dos colégios, né? Os colégios, os alunos ou ex-alunos, eles criam páginas de confissões onde eles terminam publicando coisas, materiais ali, inapropriados. E as pessoas que terminam sendo vítima do bullying, ocorre que do bullying, através das redes, ele ia permanente. Porque aquela criança, né, na minha época, quando nós sofríamos bullying, nós tínhamos lá aquele período de meia jornada. Então, das 8 ao meio-dia, nós estávamos no colégio, nós tínhamos um período de 10, 15 minutos onde éramos vítimas de bullying. As crianças, hoje, elas são vítimas 24/7, sem descanso, porque as redes não descansam. Então, hoje o bullying é muito mais agressivo, ele é muito mais invasivo através das redes. Então, o cyberbullying, ele além de ser muito mais agressivo, ele se propaga de uma maneira muito maior, muito mais rápida, muito mais veloz, quase que na velocidade da luz. Então, assim, eu já tive vários casos de crianças que começaram com ideações suicidas e com tentativas de suicídio, né, posterior a ser vítima de bullying através das redes sociais. Não deixe E aí, eu só ia fazer a propaganda porque eu achei interessante agora, final de mês, tanto na Quirion quanto na Livraria do Seminário, do professor Olavo, os dois livros aqui, tanto da professora Cibele junto com o José Martins, está com 50% de desconto, ele deve estar, acho que, R$ 49,90. E esse aqui também está com 50% de desconto, está por 23 pila. Olha só, R$ 23 esse livro aqui, né? Então, não deixe de acessar lá durante... Eu até coloquei um card agora, essa tarde, dos dois livros ali, né? E botei a indicação lá da Quirion. Tá na Amazon também, lá você encontra, mas na Amazon tá... Esse aqui só tem mais um, esse aqui é o seu. Lá no estoque que faz o pedido lá. Fui lá conferir. Não deixe... esse livro, os dois voam, né? Os dois livros, eles... Várias vezes alguém me escreve e me diz, está esgotado, está esgotado. Eu falei, já vai voltar. Então, não deixe de adquirir. Não sei se a professora pode responder uma pergunta que o Samuel Freitas, ele esteve aqui comigo essa semana, ele é contista, ele é escritor também, né, bombeiro, militar, e está perguntando assim, doutora Cibele, quais estratégias práticas são mais eficazes para pais e educadores substituírem o uso das telas? Bom, a melhor estratégia é não entregar as telas, né? Porque quando nós não entregamos, nós não temos por que passar por esse processo de retirar. Então, a questão aqui é o brincar, né? O brincar, o olhar, o olho no olho, o abraço, o afeto, o contato, a disposição, né? O dar tempo de qualidade aos nossos filhos. Quantidade e qualidade, porque meia hora ao dia um filho não é suficiente, depende da idade, né?
Então, assim, uma criança pequena, quanto menor, mais tempo requer dos pais, né? Um bebê, ele requer 100% dos pais. Então, é claro, o que acontece hoje, Hugo, é que os pais, eles estão cada vez mais sozinhos na criação dos filhos, né? E nós precisamos de uma tribo. Nós precisamos de tribo para criar. E os avós hoje, muitas vezes, estão indisponíveis. E nós precisamos não só dos avós, dos tios, dessa família extensa. Nós precisamos de uma tribo voltada a esse cuidado. Porque quando estamos desconectados, nós precisamos, né? Quando estamos hiperconectados, nós precisamos desse momento de estar negociando com a criança, de fazer retiradas de telas ou de qualquer por exemplo, o alimento, né? Como voltar a comer uma alimentação saudável. Nós temos que educar a criança a alimentar-se de forma saudável desde bebê, desde o ventre. Então, nós também temos que educar as nossas crianças sem as telas. Porque quando nós educamos sem telas, fica bastante mais fácil, porque não há negociação depois na retirada. E depois, na hora de introduzir as telas, né, para que seja, tem que ser acompanhado de um adulto, porque a tela ela pode se transformar em algo educativo quando é acompanhado de adulto. Porque tem vários filmes que transmitem valores também, né? Tem vários filmes que têm um valor humano de trás que está por entregar. Então, se nós assistimos um bom filme com uma criança e depois nós conversamos em família, aquilo se transforma também em um evento familiar. Isso é interessante. Então, as telas não são vilãs. É a forma como nós usamos as telas. Uhum. A forma como usamos o que nós vemos nelas é o que se transforma em vilã. Nós temos que ter limites também como adultos, né? Principalmente porque o limite começa por nós. Nós temos que ser o exemplo. Se nós estamos 11 horas e meia, 12 horas conectados nas telas, nós não podemos pedir para os nossos adolescentes ou nossos filhos que não estejam conectados. Se eu estou assistindo conteúdos inapropriados como pornografia, eu não posso pedir para os meus filhos que eles não utilizem pornografia no futuro ou no presente também. Crianças estão sendo expostas à pornografia com 9, 10 anos. Que loucura. Então é melhor evitar, né? Melhor não dar. Professora, a professora Cibele é psicóloga, escritora e conferencista. Não deixe de acompanhar o trabalho dela nas redes também. Não sei se a professora tem YouTube, né? A professora está no dia a dia. Eu vi um vídeo da professora falando, estava indignada ali. Eu vou fazer esse corte, tá? Lá da sua fala de 14 minutos na semana passada, eu acho retrasada. Eu não tenho tempo para estar aqui, eu estou aqui no dia a dia. E aí traz de um caso de uma paciente que você atendeu. Eu fiz um cortezinho ali da fala, você falando, né? Desta realidade. E os finalmente, por que não, né? Que mensagem você deixaria para esses pais, né, que nos assistem, né, que hoje também se sentem perdidos entre o trabalho, o cansaço e a força quase irresistível das telas, porque muitas vezes se substitui, né, se torna um paliativo, né, o que era para ser uma ferramenta, acaba, como nessa analogia que a gente falou, nessas babás digitais, né? Sim. Nossa, mensagem para os pais são infinitas, porque cada família é única, né? Cada caso é único. Então, entregar uma mensagem para os pais é resumir um universo enorme numa só frase. Fica difícil, mas vou tentar. Que mensagem eu deixaria? Resgatemos o amor, o cuidado, o afeto, o carinho, a disposição, né? A disposição à entrega para o outro, a escuta ativa, escutar os nossos filhos de forma atenta. Trazer o silêncio, trazer esses momentos de meditação, de oração, de reconexão, de contato com a natureza, principalmente contato com a natureza, né? O caminhar de pés descalço na terra, na grama, tomar um banho de chuva, ficar embaixo ao sol e sentir a energia desse sol, fazer com que a criança se desenvolva em contato com a natureza, em contato com com tocar uns aos outros, o afeto, o amor. Tome seus filhos no colo, não malcria de jeito algum, não tem que deixar a criança chorar. Criança não deve ficar chorando jamais, né? Como muitas vezes se falava antigamente que desenvolvia pulmões. Então, assim, o que estressa um cérebro? O choro estressa o cérebro de uma criança, uma necessidade não atendida, as telas, comida processada,
tudo isso estressa o cérebro e o físico, né? O corpo físico de uma criança e o cérebro de uma criança. Então, para que essa criança cresça de uma forma em sua plena potência, né? E possa se conectar com o seu propósito de vida e o que veio fazer aqui nessa terra, nós temos que ser bons guias. Nós temos que perder o medo de botar limite nos nossos filhos. Nós não podemos ter esse medo de botar regra limite. E entender que o papel principal da nossa vida é o criar, é o educar. Muito bom. Professora Cibele Passos Zucchello, que é psicóloga, escritora e conferencista, também atende online, escritora desta versão em português. Tem em espanhol também, professora? Esse aqui é o do Criar? Tem aqui, deixa eu ver, deixa eu pegar os espanhóis aqui. Eu trouxe até os livros aqui, pera, o espanhol tá aqui. Tem livros novos saindo, viu? Ó. Esse aqui, o Criando, que é eles são irmãos gêmeos, eles não são idênticos. Por isso que tem nomes diferentes. Esse é o Criando, Reflexiones Irreverentes sobre la Maternidad. A gente colocou assim, ó, fez um joguinho, sabe? Para não ficar muito grande o título. Eu tenho esse aqui, que é Cápsulas de uma Quarentena. Esse é um desenho lindo de uma amiga de Ângela Bermejo, que é uma desenhadora gráfica. Olha que lindo que foi feito na pandemia. Essa imagem, muito linda. E esse livro, né? E esse livro se chama Cápsulas de uma Quarentena, Desenvolvimento Pessoal e Espiritual em Tempos Difíceis. Ele está saindo a segunda edição agora. Ele vai sair a segunda edição. Tem esse aqui, que é o Sentido como Destino. Ó, tá vendo esse desenho? Eu achei ele muito bonito, porque é como uma lanterna. Não sei se dá para ver a lanterna. Isso aí tá nas redes. E vai sair um novo agora em espanhol e um novo em português. Vai sair sobre telas. Sobre telas, nós estamos aí em negociação. Nós temos várias, como se diz, surpresas em caminho. Um livro sobre telas e um livro sobre abuso e diferentes outras coisas que eu não posso falar. Surpresa. Porque ele está em processo de edição agora, nesse momento. Aguardamos, então, a professora Cibele Passos Zucchello, que é psicóloga, escritora e conferencista, esteve conosco, então, no Fundo do Alfinete, tecendo de forma verdadeira esta entrega desta realidade que hoje acomete muitas famílias. O perigo das telas. Lugar de criança não é na internet. Não é na internet. A professora ilustrou aqui os aspectos emocionais, cognitivos, espirituais, fisiológicos, né, do impacto a curto, médio e longo prazo da exposição. Muitas vezes pode parecer que a gente está fazendo um bem para amenizar uma situação, quando na verdade estamos abrindo as portas, né, para que não só o inimigo entre nas nossas casas, né, mas também corrompa esta parte fundamental da infância, na primeira infância, né, nesse desenvolvimento pelo qual essa pessoa vai se tornar um adulto sadio, consciente, claro, desperto da realidade. E não simplesmente uma espécie de zumbi, né, digital, querendo receber esse estímulo constante diário dessa sociedade chamada sociedade dopaminérgica, né, que a gente fala, sociedade dopamina, né? Então, sim, eu agradeço a todos que passaram por aqui. Se a professora quisesse trazer as considerações finais, além da mensagem que a professora trouxe, seria uma honra por poder participar do Fundo do Alfinete e robustecer cada vez mais esta proposta, né? Falando de temas que são sérios, que elevam não somente a compreensão das pessoas, mas as situam na realidade, porque podemos negar a realidade, mas não podemos correr das consequências de negar a realidade. Ela chega, ela vem. Sim, porque as nossas ações, ela nos leva a diferentes resultados, né? Se nós queremos mudar os resultados, nós temos que mudar as ações. Mas para mudar as ações, nós temos que mudar a forma como nós observamos a nossa realidade. Então, que essa live seja de um chamado aos pais de ver essa realidade de uma forma desde outras perspectivas. Porque há esses produtores de videogames, esses produtores de redes, eles falam que essas telas desenvolvem áreas, espaço, temporais e etc. Então, mas isso tudo é para vender, né? Então, o lugar de criança não é na internet, não só usando, sendo como usuário, mas também não através de nós. Porque quando nós publicamos a imagem dos nossos filhos nas redes sociais, nós os estamos expondo também a essa rede de pedofilia gigantesca que há e que a tratam de... Então, é muito importante nós termos consciência de que essa trata de seres humanos existe, é real,
de fato, aqui, por exemplo, na Espanha, para que eu possa acompanhar meu filho a um passeio de curso, por exemplo, sexta-feira eu acompanhei um passeio no museu, nós fomos no museu, né? Eu fui acompanhante como mãe acompanhante. Amanhã eu vou ser acompanhante da piscina. Para poder acompanhar eles nesses passeios, eu tenho que entregar um documento onde não consta nenhum delito sexual nem de trata humana, que eu baixo esse documento através do governo da Espanha. Eu acho sensacional isso. Então, se esse documento existe, é porque a trata de seres humanos existe sim. Então, quando nós expomos a imagem dos nossos filhos nas redes sociais, nós estamos entregando eles nas mãos de depredadores. Então, o lugar de criança não é na internet, nem sendo usuários publicados através de nós nas nossas redes. Nós temos que resguardar o direito deles à privacidade e a imagem deles, porque eles também têm que poder escolher se eles querem ser no dia de amanhã uma pessoa e uma imagem pública. Os influencers mirins, né? Isso é grave o que acontece. Então, o lugar de criança não é na internet nem sendo usado pelos pais como influencers para ganhar dinheiro ou para ganhar fama e nem sendo usuário. Muito bom, até nem quero levantar essa bola, mas se a professora quiser dar só uma pinceladinha, foi na França, eu acho que denunciaram a Shein, estava vendendo boneca sexual na miniatura Sim. de criança, né? Foi recente isso aí, né? A delegada Uhum. Sheila denunciou isso aí no Brasil. É, essa realidade ela Absurdo. existe, né? Então, Sim. E até para não publicar as crianças com esse bico, tem um bico novo que saiu, uma chupeta nova que saiu, que ele tem um furo no meio, porque isso levava a, depois, com a produção da inteligência artificial, a fazer imagens brutais com as crianças. Então, esse não saber dos perigos não faz com que a gente saiba se proteger. Nós temos que saber dos perigos que corremos. Assim como quando a gente vai dirigir na rua, que a gente tem que saber dos perigos para poder ter uma carta de habilitação, né? Para nós podermos ter uma carteira de motorista, nós temos que saber dos perigos que nós corremos. As crianças também têm que saber dos perigos que eles estão correndo para poder entrar nas redes. Então, uma criança não tem a consciência dos perigos que vai estar exposta. Então, é muito importante os pais também terem consciência dos perigos que eles estão colocando as crianças diante desses pedófilos. É gravíssimo. E uma criança ela não está preparada sobre a exposição. Tem uma série que saiu no Netflix que se chama Má Influência, o mundo dos influencers mirins. Um horror aquilo, crianças que não iam nem para o colégio. E tem muitos pais famosos no Brasil, que usam a imagem dos seus filhos para ganhar seguidores, porque criança dá engajamento. Criança dá engajamento. É bom para o algoritmo. Isso é grave. Isso é gravíssimo, porque nós estamos roubando o direito da privacidade da criança. Todo ser humano tem que ter o direito de privacidade. E um pai que publica a imagem do seu filho na internet, ele está roubando esse direito, que é um direito de todos nós. Então é muito grave, muito sério o que está acontecendo. Tem que haver lei sim que proíba para que os pais... E não falar sobre isso, Hugo, não alerta, né? Eu sei que é duro escutar. Eu sei que é ruim escutar. E muitas vezes me dizem, nossa, como você é radical. Não sei. Não sei se eu estou sendo radical. Mas o que eu estou vendo hoje é as consequências brutais que estão acontecendo nos casos que eu assisto. E é triste. É uma realidade muito triste. vai sair Tem pais de crianças demandando seus pais. Porque já tem estudos que comprovam que crianças até os 5 anos têm mais de 1000 fotos publicadas no Instagram dos seus pais. E já tem adultos, crianças de 18, 19 anos, demandando seus pais por ter publicado sem o seu consentimento. Que loucura. Vai sair recentemente agora, tá para sair um documentário novo daquele cara chamado John Money. John Money. É do famoso caso dos dois irmãos norte-americanos, isso da década de 70, eu acho que é. E ele vai também nessa esteira, né, da forma como fosse criando também essa permissividade, né, diante desta realidade, né, que abre esse espaço para essa violação desta infância, né? A gente costuma falar aqui na tratativa terapêutica, o abuso, na verdade, é redução de danos, né, por assim dizer, né? O abuso, quando ele chega, um adulto que vai buscar um atendimento terapêutico, psicológico, né? Aquilo está lá, maculado, né, no imaginário dela, na sua pessoa, né? Você vai amenizar o dano daquilo, mas o impacto violento que aquilo carrega naquele ser humano,
ele é assim, ele é desmedido, né? Agora imagina, desde pequeno, sendo incentivado, sendo estimulado, sendo desconfigurado, por assim dizer, né? Porque tá Sim, alterando artificialmente a constituição da própria natureza humana, né? Por assim dizer, né? Produzindo exatamente. uma pessoa artificial, né? Que vai estar perdida dentro de si mesma. Sim, sim. É, o lugar de criança é nos parques, na natureza, é na praia, no mar, no campo, jogando, brincando, batendo bola, jogando bola. O lugar de criança não é na internet, de nenhum lado, de nenhuma forma, de nenhum jeito. Então é isso, professora. Eu agradeço pela sua participação, Eu né? que Entrega, pela seriedade com que você se devota a este tema, né? Cibele Passos Zucchello, que é psicóloga, escritora e conferencista, esteve conosco no Furo do Alfinete. Ela é escritora deste livro aqui, Criar a Educação dos Filhos em Tempos Modernos. Está com a promoção tanto lá no site da Quirion, quanto na livraria do seminário, com 50% de desconto. E ela também fez esse prefácio desta obra que ela conheceu este casal, né, O Legado de Kate Summer, Eu Escolho Salvar, dentre as outras obras também na língua espanhola, e também tem novidade por aí. Mais uma vez, professora, muito obrigado, né, estar conosco aí no gratidão, Alfinete. amei a nossa conversa e espero que você possa deixar salvo para a gente poder compartilhar aí com muitas pessoas. Então tá bom, mais uma vez, muito obrigado. E a todos que estão E conosco, depois, para nos assistir depois, vai também ficar deixo um salvo. abraço grande para Isso, todos. vai ficar salvo, vou deixar compartilhado aqui. A professora fica à vontade para aceitar, né, a colaboração lá. E durante os próximos Sim. dias eu vou compartilhando outros materiais. Então, a todos que estão conosco, os que vieram por conhecer o trabalho da professora, né, os que vieram por me conhecer, e aos novos que chegaram também, um forte abraço e que tudo lhes vá bem. Saúde, sabedoria e coragem. Obrigado, professora. Bem, Um obrigada a abraço. você. Abraço, Tchau, uma tchau. boa noite. Tchau, Igualmente. tchau. Tchau. Tchau.